Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos ao Plano de Estudo Tutorado de Educação Física Volume 2. Nós estamos iniciando a nossa segunda jornada de trabalho, que temos aí pela frente uma programação de atividades para 4 semanas, e nós todos juntos vamos resolver essas atividades semanalmente através de videoaulas explicativas, né? Lembrando a todos vocês que pesquisas adicionais em outros meios de comunicação, como o Google, através de livros e até mesmo pela ajuda dos pais ou responsáveis na resolução das questões, são bastante válidas, ok? E ainda lembrando que eu vou estar aqui no grupo à disposição de todos vocês para poder resolver, né, e atender qualquer dúvida que vocês possam ter a respeito das atividades. Então, vamos lá. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos tentando fazer uma reavaliação, estamos tentando refletir sobre a nossa vivência corporal, né? O que é bom, o que não é bom para o nosso corpo, o que nos faz bem ou não faz bem. Então, dentro do tema jogos e brincadeiras, essa semana nós vamos trabalhar um pouco, começar um pouco, analisando e conhecendo um pouquinho mais sobre o termo ludicidade. Então, o que vem a ser ludicidade, primeiramente? Então, ludicidade é a forma da gente desenvolver a criatividade, os nossos conhecimentos, através de jogos, de brincadeira. Tudo deve ser construído para além de uma sala de aula, né? Deve ser construído além da sala de aula. E que nos traga um prazer, uma satisfação, nada obrigatório. Então, o intuito da ludicidade é o quê? É provocar a satisfação através dessas atividades lúdicas, né? Então, quais seriam as atividades lúdicas? Brincar, dançar, correr, andar de balanço, jogar dama. Então, qualquer atividade que eu esteja fazendo que me provoque prazer e que não tenha de imediato uma cobrança, essa atividade ela pode ser considerada uma atividade lúdica. Tá? Então, vamos ver o seguinte aí, vamos parar, nós temos uma frase aí, vamos parar para poder dar uma analisada nesta frase. Essa frase que está aqui, né, nesse quadro, faz o seguinte: nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. Bom, essa frase, eu costumo falar uma frase bem parecida com essa, bem relativa. Eu digo o seguinte, que quando a pessoa para de brincar, ela já está um passo a se tornar velho, né? Quando a pessoa para de brincar, de enxergar as coisas de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável, quando ela começa a colocar empecilhos em tudo. Nas nossas aulas de educação física mesmo, eu costumo dizer que alguns meninos, algumas meninas, não vou brincar de tal coisa, não vou fazer isso, eu tô com vergonha, então essas meninas, elas já estão assim, desenvolvendo nelas aquele espírito de, fico com vergonha e tal, então o lúdico para elas não serve, né? Então, vamos analisar essa frase. Será que nesse ponto aí, esses meninos, essas meninas, já não estão começando a se sentir assim, meio que, entre aspas, envelhecidos por parar de brincar ou pela vergonha? Ou a atividade não está despertando nele o prazer, né? Vamos dar uma analisada nisso aí. Então, o que nós podemos observar? Nós podemos observar o seguinte, que aí embaixo nós temos nesse quadro falando sobre um trailer de um filme, Tarja Branca, né? O que significa tarja branca? Tarja preta quer dizer que é um remédio, né? Um remédio de tarja preta é aquele remédio que é destinado para um tipo de situação, né? É uma medicação controlada para um tipo de situação, né? Tarja branca é sem controle, né? Tarja branca, algo sem controle. Então, esse filme Tarja Branca, ele fala mais precisamente sobre a importância de continuar sustentando o espírito lúdico, um espírito alegre, né, nas pessoas
que surge em nossa infância e que muitas vezes ele é esquecido diante das tarefas, das rotinas, do trabalho, casa, compromissos, né? Da rotina da vida adulta. Então, esse filme, ele fala que mesmo nós envelhecendo, né, fisicamente, cronologicamente, recomenda-se o uso desse remedinho de tarja branca, né? Ele é um remédio que não tem nenhuma contraindicação, né, de idade e nem nada, tá? Então, nós vamos passar para a próxima atividade. Lembrando, gente, que esse vídeo, esse trailer, eu vou salvar para vocês o vídeo desse trailer Tarja Branca e vou postar no grupo também, tá? Porque muitos vai ser difícil, eu já vou deixar o vídeo salvo e para postar no grupo para vocês, ok? Então, vamos prosseguir. Então, nós temos aqui a atividade número 1. Na atividade número 1 é o seguinte: a partir da leitura e reflexão sobre a frase apresentada no início dessa atividade, preencha a tabela a seguir analisando as relações das pessoas com as quais você mais convive. Relacione pelo menos umas 10 pessoas com a vivência cotidiana de jogos e brincadeiras. Para isso, você deverá agrupá-las por faixa etária ou fase de desenvolvimento. Na última coluna tabela, vivência cotidiana de jogos e brincadeiras, você deverá criar um critério de classificação e agrupamento, que pode ser número, escala de 0 a 10, sendo 0 nenhuma vivência e 10 muita vivência. Referencial, brinca e joga raramente, até brinca e joga frequentemente, ou qualquer outro critério que julgar necessário. Não se esqueça de incluir que você nessa tabela. Então, depois que essa tabela está pronta, nós vamos responder as questões lá embaixo. Então, vamos lá, vocês vão colocar nessa tabela o seguinte, vamos colocar aqui na tabela, vamos preencher a tabela. Como é que nós vamos fazer para preencher essa tabela? Vamos ver aqui. Nós vamos fazer o seguinte: em nome, você vai pesquisar, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pessoas. Você vai colocar primeiro aqui o seu nome, idade ou fase de desenvolvimento, pode colocar infância. Vivência cotidiana de jogos e brincadeiras. Se a pessoa brinca muito, você vai colocar uma nota, você pode colocar uma escala de nota de 0 a 10, ou você pode colocar brinca e joga raramente, ou, né, vai colocar lá a nota de 0 a 10. É melhor colocar a nota de 0 a 10 que eu vou saber entender. Aí, você vai lá, outra pessoa, coloca o nome de outra pessoa, para os seus familiares, e vai fazer a mesma coisa, a idade e a vivência de brincadeira. Se brinca muito, se brinca raramente ou se não brinca nada. Então, se não brinca nada, 0. Se brinca raramente, você pode colocar 4 a 5. Se brinca muito, 8, de 8 para lá, tá? Então, vocês vai preenchendo até chegar na última aqui. Tá? Pronto, a tabela ficou preenchida. Ok. Tabela preenchida. Nós vamos, então, passar para a próxima. Vamos passar para a próxima questão. Então, a próxima questão está falando o seguinte, a letra A. Você percebe alguma relação entre a idade e a vivência cotidiana de jogos e brincadeiras? Descreva suas percepções. Então, você percebe alguma relação entre idade e vivência? Por exemplo, aquela pessoa que você colocou lá, que tem, vamos supor, 40 anos. Ela brinca, nunca brinca, 0. Aí, ou você colocou uma outra pessoa lá, uma pessoa que brinca 0. Aí, de 40 anos que brinca 0. Depois você colocou uma pessoa de 30 anos que brinca 10. Depois você colocou uma pessoa de 48 anos que brinca muito. Eu, no caso, né? Pode colocar 10. Então, você percebe e coloca uma criança de 8 anos que brinca 0. Então, vocês percebem que tem uma relação significativa entre a idade e o brincar? Nós podemos observar que não, né? Vocês podem ter como exemplo a minha pessoa.
dentro de sala de aula, na quadra, eu não gosto de estar sempre brincando, propondo brincadeiras, e não gosto de um relacionamento mais leve, sorrio com vocês e tudo. Então, nesse sentido, vocês já podem perceber que não há efetivamente uma regra que deixe claro que a pessoa com mais idade, ela vai brincar menos, né? Então, vocês vão colocar aqui. Você percebe a relação entre a idade e a vivência cotidiana de jogos e brincadeiras? Quais são as suas percepções? Bom, no caso, que vocês deveriam responder, né? Vocês devem responder o seguinte, que há, sim, as distorções, né? Pessoas com idade baixa e que não brincam nada, pessoa com idade baixa e que brincam muito, pessoas com idade mediana que não brincam quase nada, pessoas com idade mediana que brincam pouco, pessoas com idade mediana que brincam muito, e pessoas mais velhas que brincam zero, pessoas mais velhas que brincam mediano, né, pouco, e pessoas mais velhas que brincam muito. Então, podemos observar então que não há uma relação entre idade e a vivência cotidiana. Isso pode variar de pessoa para pessoa, certo? Então vamos passar para a próxima questão, que é a letra B. Na letra B, agora analise somente os adultos que você relacionou em sua tarefa. Então lá você colocou criança e adulto. Tenta caracterizar esses adultos em relação aos estados emocionais como humor, alegria, disposição. Diante dessas informações, busque relações entre a vivência cotidiana de jogos e brincadeiras e as características emocionais. O que você encontrou? Descreva a relação percebida. Por exemplo, vocês percebem que uma pessoa com maior idade, com a idade maior, mais avançada, né? 40 anos, 50 anos, que ela brinca muito, ela tem nela aquele humor mais elevado, né? Mais ressaltado. Ela é uma pessoa que brinca mais, ela está mais bem disposta, ela está sempre alegre, ela está pronta para qualquer tarefa ou adversidade que aparecer à sua frente. E uma outra pessoa da mesma idade, que não brinca, você percebe nela aquele sempre desânimo, vamos fazer tal coisa, não vamos não, tô cansada. Então, vocês percebem essa diferença, essa relação nos adultos, nas pessoas adultas da mesma idade que praticam e as que não praticam, né, alguma atividade, alguma brincadeira, aquelas que brincam ou não? Então, coloquem aí para nós essa percepção suas, né? Então, vamos para a letra C. Por fim, responda a pergunta. Você acredita, na letra C, você acredita, resposta pessoal, muito pessoal, né, gente? Você acredita que brincar, desculpa, saí do foco. Você acredita que brincar, que jogar e brincar, aqui no caso, jogar e brincar, são ações importantes para os seres humanos em todos os momentos da vida? É importante a gente brincar? É importante a gente jogar? Ou a gente deve só porque somos adultos, casados, pais de família, né? E temos responsabilidades no trabalho, contas para pagar, dívidas, nós devemos sempre manter aquela versão cara fechada, não brincar, não sorrir para nada, enfrentar a vida de forma pesada, ou devemos enfrentar a vida de forma mais leve? Então, vocês vão responder aí para mim nessa questão. A questão número 2 é falando sobre a pandemia, né? Falando sobre a pandemia. A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou a rotina de muitas pessoas com intensidade e formas diferenciadas. Pense um pouco sobre como está sendo sua rotina. Pensou? Como está sendo seu dia a dia em casa, né? Agora, registre as respostas às seguintes perguntas, né? Você tem ficado mais tempo em casa ou já era de costume você ficar mais resguardado em casa? Como tem sido vivenciar essa nova rotina? Fácil ou difícil? Por quê? Bom, para começar, já é difícil pelo fato de estou sendo proibida de sair. Então, a partir do momento que fala assim, eu não posso fazer tal coisa, aí
Eu dou vontade de fazer uma caminhada, eu dou vontade de sair, de dar uma volta, de ver meu amigo e tal. Eu me sinto presa, mas às vezes em um outro dia comum, que eu não estou sendo, né, proibida de sair, de usar máscara e tudo, eu fico em casa o dia inteiro de boa, tranquila e nem sinto falta disso. Então, registra aí para mim como tem sido vivenciar essa nova rotina. Fácil, difícil? Por quê? A letra C. Como você tem se sentido? Descreva as suas emoções e sentimentos. Como você tem se sentido nesse momento que você está dentro de casa? Muitas pessoas não estão fazendo nem praticando o isolamento social, né, gente? Muitas pessoas saem realmente, elas estão agrupando, isso não é bom, né? Mas as pessoas que estão lá ficando quietinha lá dentro da sua casa, fazendo sua parte direitinho, como tá sendo as emoções? O que que você tá buscando para poder sanar isso aí, para não ficar não cair no tédio, para não ficar estressado dentro de casa, né? Então vamos lá. A letra C. Nestes dias sem atividades escolares presenciais, você tem brincado e jogado mais ou menos do que antes? E por quê? Então vamos lá. Vou dar o exemplo dos meninos. Ah, terminou a aula na escola e tal. Vou para casa, almocei, passou um pouquinho. Ô, pessoal, vamos reunir lá na quadra, vamos jogar um pouquinho. Aí jogamos um pouco lá na quadra, volta, e senta na praça, vamos bater um papinho. E aí, como é que tá sendo? Vocês continuam fazendo a mesma coisa, né? Vocês continuam se reunindo, vocês têm brincado mais, vocês têm jogado mais ou menos. E as meninas, bora pessoal, fazer uma reuniãozinha na casa da coleguinha tal, vamos fazer uma festinha tal, aniversário de alguém, vamos fazer um bolinho e tal. Como é que tá sendo? Vocês estão se reunindo, né? Mais ou menos do que antes? Vocês estão ficando mais em casa? Por quê, né? Tem algum sentido? Vocês estão ficando mais em casa? Por quê? A última questão aí, a última questão não, a letra D, nós perguntamos que tipos de jogos e brincadeiras você tem realizado e com quem joga e ou brinca. Que jogos de brincadeira vocês têm realizado? Tem feito jogos de tabuleiro, jogos em casa, né? Senta com o pai, com a mãe, com os irmãos e vão brincar de dama, vão brincar de adedanha, vão brincar de dominó, né? Joguinhos de tabuleiro. Vocês estão fazendo? Estão realizando essas brincadeiras? Vocês estão realizando outro tipo de brincadeira dentro de casa mesmo, lá no quintal, que tem a casa grande? Estão fazendo uma brincadeirinha, tipo jogar uma queimada, bater uma bolinha? Como é que tá sendo, né? Conta pra gente aí. A letra E é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão conseguir fazer. Faça uma pesquisa entre as pessoas com as quais você está convivendo sobre jogos e brincadeiras que mais gostam. Então, dentro de casa mesmo. Essa questão D, ela está muito relacionada também à questão número 1, onde você montou aquela tabela, né? Essas mesmas pessoas aí que você fez e colocou aqui, você vai conseguir responder. Então, você vai perguntar para elas qual foi a última vez que ela brincou, qual foi a última vez que participou de um jogo, como você se sente quando está brincando ou jogando. Aí você vai tentar fazer essas perguntas, registrar a resposta de pelo menos 3 pessoas. Então é uma entrevistazinha, né? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de um coleguinha aqui. Vamos dar um exemplo de sala de aula. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de quem que nós podemos dar o exemplo? Vamos dar o exemplo de Rebeca. Rebeca vai fazer uma entrevista para a mãe dela lá, né? Perguntar para a mãe dela qual foi a última vez que ela brincou, qual foi a última vez que ela participou de um jogo, como ela se sente quando está brincando ou jogando. Caso ela não jogue, né? Ela não tenha esse hábito, ela vai registrar do mesmo jeito, tá? Aí depois nós podemos colocar lá, na mesma sala, nós podemos colocar um outro exemplo. Nós podemos dar um exemplo ali de Anthony. Anthony vai fazer uma entrevista com o pai dele. Ô pai, mesma coisa. Qual foi a última vez que o senhor brincou, pai? Brincou mesmo. Qual foi a última vez que o senhor participou de um jogo, né? Como que o senhor sente quando está brincando ou jogando? E vai registrar essas informações que o pai dele passar para ele,
entendeu? Então, vocês vão fazer essa entrevista com algumas pessoas, né? E vão registrar três entrevistas. 3 pessoas, vocês vão registrar aí a fala de 3 pessoas. Então, nós vamos, então, passar para a seguinte. Na seguinte, na letra F, responda você também as perguntas acima e, a partir da resposta, produza uma representação visual. Pode ser infográfico, uma nuvem de palavras, um diagrama, uma tabela com o tema jogos, brincadeiras, emoções, sentimentos. Então, eu sugiro que vocês façam uma tabela, como foi feito lá no início. Então, vocês vão colocar, na tabela, vão colocar jogos, brincadeiras, emoções e sentimentos e vão fazer, né, através daquelas mesmas perguntas que vocês fizeram para os seus familiares, vocês vão responder as mesmas perguntas e preencher essas tabelas, tá? É muito interessante fazer isso aí. Você sabe o significado dessa palavra, né? Se não, que tal buscá-lo e aprender um pouquinho mais? Sabe qual é o significado dessa palavra ludicidade? Então, vamos falar um pouquinho mais da palavra ludicidade. O que é ludicidade? Então, vamos lá. Na número 3, nós estamos falando especificamente sobre ludicidade. A 3 e a 4 é sobre ludicidade, especificamente. Então, temos aí, a palavra ludicidade pode ser compreendida como um contexto de ação humana que extrapola a vivência dos jogos e brincadeiras, né? Envolvendo também as atitudes, os sentimentos e a emoção daquele que joga ou brinca. É aquilo que eu falei no início, qualquer atividade, qualquer ação que você fizer, que te traga um prazer, um benefício dentro de você, né? Não porque os outros estão querendo que você faça. Bom, agora você analisa as imagens abaixo, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Vocês vão analisar essas imagens abaixo, vão olhar essas imagens e imagine as emoções e sentimentos das pessoas retratadas. Então, qual emoção, né? Qual emoção? O que a primeira gravura está passando, né? Que emoção que está acontecendo ali? O que está mostrando naquela cena? A segunda, o que está mostrando naquela cena? Que tipo de emoção, né? Descrever realmente a cena, o que está acontecendo. Claro que não cabendo aqui, né? Não vai caber. Vocês vão responder tudo no caderno. Agora, a 4 e última da semana. Agora que você já percebeu que brincar e jogar é coisa séria, então, agora que você percebeu, gente, que brincar e jogar é coisa séria, né? A maioria das pessoas acham que brincar e jogar é só brincar. Ah, o menino tá ali à toa, tá jogando, tá brincando. O né, tá brincando ali, tá à toa. Não, é coisa séria. Por quê? Atividades humanas importantes para a nossa condição de saúde e bem-estar, né? Então, nós sabemos que uma atividade física, qualquer que seja, o brincar, o jogar profissionalmente, nos traz condições de saúde e bem-estar que perduram, né, até a nossa velhice. Então, vocês sabendo disso, que tal vocês planejarem uma rotina de jogos e brincadeiras diárias para serem realizadas entre você e as pessoas com as quais tem convívio neste momento de isolamento social? Vamos lá. Tenho certeza de que esses serão momentos de muita diversão e alegria. Não esqueça de fazer registro desses momentos. Podem ser fotos, desenhos, pequenos textos descritivos e o que mais a imaginação permitir. Lembre-se de guardá-los. Então, o que vocês vão fazer nesse aí? Vocês vão descrever, vão colocar, vamos estipular aqui, vão colocar aqui 5 atividades ou brincadeiras. Brincadeira 1, pega-pega. Vocês vão descrever esse pega-pega, né? Vão aplicar esse pega-pega na prática lá, né? Vão juntar lá pai, a mãe, o irmão, vão praticar, vão fotografar, que vai ser o registro, descrever no caderno e fotografar, que vai ser o registro disso aí. Então, após vocês fotografarem essa atividade que vocês fizeram, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, podem ser 5, no final da semana, quando vocês forem enviar as atividades para mim,
essas fotos também deverão ser enviadas, ok? Então tá, gente. A semana 1 do 8º ano foi uma semana bem grande, né? Bastante conteúdo, mas eu acredito que vocês vão dar conta, sim. Vão pedir ajuda aos pais, vão pesquisar no Google e eu vou estar aqui à disposição para poder ajudá-los a responder essas questões. Lembrando que o vídeo Tarja Branca eu também vou postar no grupo, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.